Oi, alunos queridos, vamos lá iniciar a aula de português. Vamos lá, a aula para o dia de hoje, dessa sexta-feira. A Rê vai iniciar com a correção dos exercícios da aula anterior, na página 59. Nós estamos falando, sobre a questão do consumismo. A unidade 6 trouxe esse tema muito importante para a gente poder conversar e analisar, porque, enfim, é uma situação, é uma questão da sociedade muito atual e muito importante, que nós tenhamos cuidado com esse tipo de situação que influencia o comportamento de todos. Então, vamos lá. Depois da leitura do relatório, na página 59, nós temos o exercício no dicionário. Então, eu solicitei para vocês que, diante do vocábulo consequente, que apresenta pela verbete várias acepções, que vocês colocassem no significado de consumir, de modo inconsciente. Então, inconsequente. Então, o que é consumir de um modo inconsequente? Ele significa consumir de um modo imprudente, de um modo irresponsável, sem pensar nas consequências depois disso tudo. Na seção Jogo Rápido, são algumas informações de interpretação do relatório. Então, vamos lá. O assunto descrito e avaliado. Então, o assunto descrito e avaliado no relatório é sobre o consumismo infantil. A pessoa ou comissão encarregada de examinar, descrever e avaliar esse assunto. Então, quem é responsável, de acordo com o relatório que analisamos, é o Instituto Alana, que tem a responsabilidade de examinar, descrever e avaliar o assunto. Tudo bem? Vamos lá para a página 60. Na página 60, nós temos que relacionar os termos a seguir. Então, vamos lá. O que é consumismo? Consumismo é o ato de consumir. Consumidor, consumir, perdão. Consumir é gastar. Consumista é aquele que consome em excesso. A pessoa consumista é aquela que consome em excesso. E consumidor é quem consome, a pessoa que consome, determinados produtos. Releia o trecho do primeiro parágrafo do relatório. Então, não importa gênero, faixa etária, a nacionalidade, a crença e o poder aquisitivo. Nesse enunciado, nós temos essas palavras destacadas. E nós temos que explicar o significado dessas expressões. Então, quando o texto usou a expressão gênero, quer dizer que não importa se é homem ou se é mulher. O consumismo atinge todas as pessoas igualmente. Gênero é homem ou mulher. Faixa etária significa o quê? Que não importa a idade. Faixa etária se refere à idade. Poder aquisitivo, não importa o poder de compra, o quanto você pode financeiramente com o valor daquele produto, se muito caro ou não é possível você comprar. Porque, de acordo com o segundo parágrafo, o consumismo infantil é uma questão urgente, de extrema importância e de interesse geral. Porque as crianças, elas sofrem cada vez mais e cada vez mais cedo com as consequências relacionadas ao consumismo. Algumas das consequências, então, nós temos o estresse familiar, sempre daquele querer comprar, a obesidade infantil, quando a gente fala de comer, de querer as coisas de comida, a banalização, não dar a importância, como a Rê falou com vocês na primeira aula, o esperar, o presente, simplesmente vai comprando sem prazer nenhum, sem afetividade nenhuma, entre outras situações, tá bom? A questão número 5 pede que você complete as lacunas, com as informações apresentadas no terceiro parágrafo. Então, letra A. Pais e educadores preocupam-se com o futuro das crianças. E na letra B, agentes do mercado global preocupam-se com a ganância de seus negócios. Tudo bem? Continuando também elencado, ao item relatório, nós temos o gráfico de barras, relacionando, organizando e representando. De acordo com o relatório apresentado do Instituto Alana, a televisão, principal mídia utilizada pela publicidade, é um dos fatores que contribui para o consumismo infantil. O gráfico apresentado na seção a seguir, chamado gráfico de barras, ele compara esse e outros fatores que influenciam a criança na hora de comprar. Vamos ler com atenção. E aqui está o código de barras. Então, esse daqui, pessoal, é o gráfico de barras, tá bom?
e ele faz, então, a organização das informações sobre o consumismo. Então, na linha, né, aqui de baixo nós temos em porcentagens e os principais fatores influenciando. Então, programa de televisão é o maior, né, é a mídia de mais influência nessa questão das pessoas. Personagem famoso, depois embalagens que são extremamente atrativas, né, que chamam a atenção, marcas conhecidas e produtos ou serviços indicados por amigos. Então, de acordo com esse gráfico, nós podemos ver qual mais que é a mídia, já citada no texto, que realmente tem influência em fazer a pessoa querer comprar aquilo e às vezes, muitas vezes, sem necessidade, tá bom? Depois da leitura atenta, a interpretação atenta dessas informações, vocês irão responder a questão 1, 2 e 3, tá bom? De acordo com as informações, então, olha só, a interpretação é do gráfico. Então, de acordo com as informações apresentadas no gráfico, que outros fatores influenciam as crianças na hora da compra? Lembra, esse aqui são os fatores citados, tá bom? Qual é o fator que mais influencia as crianças na hora de comprar depois da propaganda de TV? Então, o primeiro é a propaganda e depois verifica pela maior porcentagem para colocar, tá bom? 3. Dos fatores apresentados, qual influencia menos as crianças na hora da compra? Você olha pela menor porcentagem. Qual é o menor? São produtos e serviços usados que são indicados por amigos. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. Na página 62, nós vamos trabalhar o jogo rápido, tá bom? Também analisando o gráfico, né, onde ele organiza as informações sobre o tema estudado. Nós vamos colocar V para as verdadeiras e F para as falsas. E vocês vão preencher aqui para Rê, tá bom? Combinado, pessoal? Leiam atentamente. Lembra que quando você realiza a leitura das informações no gráfico, você tem que fazer uma leitura detalhada, observando o título, observando quais são as informações pertinentes àquele assunto tratado, tá bom? Beijo!